Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula, né? Antes de começarmos o assunto, pessoal, eu gostaria de falar com vocês aqui dos alunos que não estão me enviando as atividades. Muitos alunos estão me perguntando, eu falei para vocês, eu vou fazer um levantamento dos alunos, né, que estão entregando. Vocês tiveram aí ontem as minhas respostas, falando que estava legal, que estava bonito, parabéns, que faltava um colorido e tudo mais, né? À medida do possível, eu vou colocando em ordem aí estes esquemas. Nem sempre a Pro consegue responder tão rápido. Ah, Sara, tudo bem, mas pode me enviar ainda, tá bom? Envia, gente. Eu prefiro que vocês enviem e façam essa revisão. Vocês repararam que o Reino Plantar, a prova foi simples, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu estava corrigindo as provas, que as notas foram muito boas. Por quê? De tanto nós revisarmos, falarmos do assunto, falarmos de reprodução, acaba ficando algo mais... fica algo mais claro, mais concreto, né, gente? Certo? Então, vamos lá, ó. Pedro Bonetti só não entregou das angiospermas. Micaele entregou todas, Rafael Marques entregou todas, Manuela entregou todas, Letícia Pim não entregou de gimnospermas nem de angiospermas. Eu acho melhor falar isso depois, porque tem muita gente entrando ainda e depois eles vão perguntar. Então faz o seguinte, eu vou começar hoje pedindo para que vocês deem uma olhada aí no livro, nós vamos grifar umas partes importantes e depois eu falo do trabalho, porque tem pessoas entrando e eu vou ter que repetir, tudo bem, gente? Então eu vou deixar abertinho aqui para eu não esquecer e depois eu falo esse assunto com vocês. Então eu peço... Tudo bem, Sara? Tudo bem. Então eu peço que vocês... Eu peço que vocês estejam lá comigo. Vamos lá, gente. Vamos pegar o livro aqui, ó. Já deixei tudo bonitinho para vocês. Cadê? Então, nós vamos entrar... Deixa eu só tirar aqui, gente, fechar. Isso. Então, nós vamos aqui. Tanta coisa que vai abrindo, a Pro vai falando e parando. Ó, eu peço que vocês abram aí na página 130. Quem quiser acompanhar pelo meu aqui, que está espelhado, tudo bem, certo? E vamos que vamos. Olha lá. Essas características, elas são muito importantes. Página 130, para quem está entrando agora. Essas características, pessoal, elas são muito importantes. Por quê? Porque antes de falarmos dos invertebrados, eles citaram, assim, características que eu já conversei com vocês, mas que eu acho importante marcar. E, na verdade, eu não falei da simetria, então é o que eu vou destacar hoje, certo? Então, aqui, ó, o que nós estudamos, que são os poríferos, estão no reino Animalia. Então, nós vamos estudar estes... vai, eu acho que um bimestre inteiro de animais, né? O que nós vamos estudar do reino Animalia está dividido em invertebrados e vertebrados. Então, os invertebrados... Bom dia, Sofia. Os invertebrados, pessoal, são todos aqueles que não possuem vértebras, né? Vocês vão reparar que os invertebrados, eles possuem estruturas diferenciadas para dar, assim, forma ao corpo do animal. Mas aí você fala assim, Pro, mas você falou que os invertebrados, eles não possuem vértebras, mas a esponja do mar, ela possui espículas. Tudo bem, mas não são vértebras, são estruturas que permitem estes animais terem uma forma no corpo, mas não é uma coluna vertebral com vértebras. Por isso que esses animais são chamados de invertebrados, certo? Então, nós vamos... eu vou... Obrigada, João. Só um minutinho. Então, pessoal, nós vamos agora estudar o reino Animalia, a classe, o grupo dos invertebrados,
E também nós vamos conhecer as características principais destes animais. Primeira característica, todos, gente, de todos os animais são eucariontes. Todos. Então, eucariontes são aqueles que possuem a carioteca na célula. Então, agora não existe mais aquele assim, ó, eles são procariontes. Não, todos os animais são eucariontes. Todos os animais são multicelulares, ou seja, não existe mais um animal unicelular. Todos os animais são multicelulares, certo? E possuem tecidos e órgãos, com uma exceção. Na aula passada eu falei com vocês de poríferos. Os poríferos não possuem sistema organizado, né? Ele possui só o átrio, os amebócitos, que fazem lá a parte da digestão, né? Os coanócitos, mas os poríferos não possuem um sistema organizado. A partir dos quinidários, que eu pretendo entrar com vocês hoje, a partir dos quinidários, já existe organização de sistemas, tá? O que é sistemas? Órgãos, tecidos, órgãos, agrupamentos aí de tecidos e órgãos. Tudo bem, gente? Então, olha lá, foi isso aqui que eu falei com vocês agora na página 130. E aqui, todos possuem sistema circulatório, respiração aeróbica. Se vocês estão aí com um livro, vocês podem grifar estas partes, que elas são importantes, né? Então, o que é a respiração aeróbica? Todos utilizam oxigênio. Todas as vezes que nós falarmos de respiração aeróbica ou aeróbia, é porque todos possuem oxigênio, certo? É essa característica. E a reprodução ainda existe, tanto assexuada quanto assexuada. Nós vimos lá nos poríferos, na esponja do mar, que ela possui a reprodução assexuada por brotamento e possui a reprodução sexuada, onde os espermatozoides entram no ovócito, certo? Então, possuem aí esses dois tipos de reprodução. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa introdução que o livro possui, essa introdução do que é eucarionte, multicelular, o que é cada item desse que está em negrito? Alguma dúvida? Tá, então agora nós vamos falar de simetria. Simetria eu não havia falado com vocês, né? O que é simetria? É o modo que é dividido o corpo do animal para ele ser classificado. Então aqui, ó, simetria, ele diz o seguinte, que existem dois tipos de simetria, a simetria radial e a simetria bilateral, né? Então, por exemplo, quando eu consigo dividir o animal em duas partes e eles ficam com essas duas partes semelhantes, isso é uma simetria bilateral, né? Eu divido o animal e ele fica aí com duas partes semelhantes. Por que eu digo semelhantes? A borboleta ela está com as duas partes iguais. Na verdade, são semelhantes sim, porque se nós somos simetria bilateral. Se nós dividirmos aqui o nosso corpo em duas partes, o seu lado esquerdo nunca é idêntico ao direito, não é. Eu vejo minha mão é assim, não, gente, não é. Não sei se vocês já repararam, quando vocês vão comprar um sapato, aí você fala assim, às vezes, nossa, engraçado, o pé direito está apertando um pouquinho, o pé esquerdo tá bom, mas o pé direito está apertando um pouquinho. Por que isso acontece? Porque nosso corpo não é idêntico, né? Que bom que a gente não percebe isso. Nossa, o rosto da Pro é mais desenvolvido do lado direito. Que bom que a gente não consegue perceber isso. Mas não é idêntico. É isso que eu quero dizer. É muito semelhante. Então, nossa simetria é uma simetria porque são dois lados, bilateral, certo? E assim, o que é uma simetria radial? É quando não existe essa condição de dividir o animal em duas partes apenas, que ele nunca vai ficar muito semelhante, com os dois lados semelhantes. Então, tem que partir de um eixo central, onde vocês vão dividir assim em raios, e cada partezinha dessa fica semelhante. Então, isso aqui é simetria radial, né? Os poríferos, por exemplo, olha aqui, a anêmona do mar, que nós estudamos na aula passada, ela é uma simetria radial,
Porque não tem condições de você dividir a anêmona em duas partes. Ah, não, a anêmona nós vamos estudar hoje, né? Desculpa, a anêmona do mar nós vamos estudar hoje. O porífero, né? Então, o que que acontece? Existem lá, ó, aqui está dizendo, simetria bilateral, simetria radial e aqueles que não possuem modo de divisão, que é chamado de assimetria, né? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, é o que vocês podem grifar aí, pessoal. Vocês podem grifar, olha lá. Quando o corpo é dividido por apenas um eixo, é a simetria bilateral, duas partes, né? E aqui, quando alguns animais não apresentam simetria, que são assimétricos. Você não consegue nem dividindo em eixos e nem dividindo em duas partes. E aqui, quando temos que dividir em vários planos que se cruzam num eixo central, e aí é chamado de simetria radial. Eu havia até separado aqui para vocês algumas imagens de simetria. Cadê? Só um minutinho. Separei, mas não abri. Tá, eu já mostro para vocês aqui. A simetria. Aqui, ó. Vejam se abriu aí a estrela do mar para vocês. Sim? Abriu. Então, gente, olha aqui a estrela do mar. Eu não teria condições de dividir aqui, ó, bilateral, né? Se eu dividisse bilateral, não dá a característica de cada parte e a semelhança de cada parte. Então, a simetria radial é quando existe um eixo onde se divide em raios, em planos, e aí sim ela fica com características semelhantes, certo? E também... Tem limite para radial? Não tem limite. Você sabe que tem estrelas do mar, por exemplo, que tem 40 braços. Então não tem limite, entendeu, Alan? Uhum. E olha lá, gente, a simetria bilateral, né? Que é essa simetria que divide aqui, ó, em duas partes, que é a nossa característica aqui, como nós, seres humanos. Tudo bem? Alguma dúvida em simetria? Não? Então, pessoal, olha lá. Agora... Eu tenho sim. Pode falar. A bilateral, por exemplo, na imagem da borboleta, ela é feita de cima para baixo. E se eu quisesse fazer da direita para a esquerda, também ou só pode ser de cima para baixo? Você está falando assim, Alan? É. Não, a simetria é sempre longitudinal, a análise. Ah, tá. Tá bom? Obrigada. Gente, nada. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Nós ainda vamos ver artrópodes, né? Vocês vão primeiro ter aula de laboratório, depois nós vamos ver artrópodes. E aí, se vocês quiserem, por exemplo, fazer algumas colocações, vocês vão também anotando que a gente pode discutir depois, porque olha onde estão os artrópodes aqui na escala evolutiva. É que não tem como fazer de porífero, de quinidário, onde nós vamos arranjar, por exemplo, animais do mar, né? Teve um ano que nós fizemos dos equinodermos, porque eu tive um aluno que foi passar uns dias na praia e trouxe, né? Então, olha aqui, pessoal, os invertebrados que nós vamos estudar são estes daqui, tudo caráter evolutivo, ó. Então, nós começamos com os poríferos, que são as esponjas do mar. Hoje nós vamos estudar os quinidários, né? Água-viva e anêmona do mar. Depois nós vamos estudar os plateumintes, que são vermes, nematódios, que são vermes. Depois moluscos, que são polvos, lulas, mexilhões, tá? Só para vocês saberem. Depois nós vamos estudar os anilídeos, que são as minhocas. Depois nós vamos estudar os artrópodes, que é um grupo muito grande. Este grupo de artrópodes existem os aracnídeos, existem os crustáceos, aquela barata de praia que nós conversamos na aula passada é um crustáceo.
os insetos, estão todos neste grupo dos artrópodes. Depois nós vamos estudar os equinodermos, que vêm as estrelas do mar. Encerra-se aqui o grupo dos invertebrados. Então, começa-se o como? Dos mais, não vou falar dos menos evoluídos, dos mais simples para os mais complexos, nesse caráter evolutivo. Então, nós vimos que os poríferos são muito simples, né, pessoal? Eles não possuem sistema organizado, eles são sésseis, né, são fixos, e aí, daqui para frente, cada vez mais vem um caráter evolutivo, como aconteceu nos vertebrados, né? As briófitas muito simples, avasculares, e depois foi o quê? Surgindo a evolução, o caráter evolutivo de cada característica do reino plantar. E aí depois nós vamos estudar os vertebrados, peixes, anfíbios. Aqui está invertido, pessoal, vou até anotar. É peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O livro está peixes, anfíbios, aves e répteis, está aqui trocado. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Se vocês quiserem colocar uma setinha aí, né, houve uma falha aqui nesse esquema. Tudo bem, gente? Certinho? Alguma dúvida? Ótimo. Então, agora, vamos ver aqui e até grifar as partes mais importantes do que nós vimos na aula passada. Então, nós já vimos que os poríferos recebem o nome de porífero por causa dos poros, que o corpo deles são formados por poros. O que eu estiver passando assim, você pode grifar, tá bom? São formados por poros. E vimos também que os poros são aquelas estruturas do corpo da esponja do mar, né? Que eles são animais exclusivamente, olha lá, ó, aquáticos. Gente, olha aqui, muito difícil encontrar porífero em água doce, mas existe uma taxonomia. A maioria dos poríferos que nós encontramos são marinhos, tudo bem? Já comentei com vocês também que eles vivem em colônias, tanto que alguns alunos perguntaram assim, Pro, mas quando ele morre, ele faz parte dos recifes, né, junto com os quinidários. Então, os poríferos, eles formam aquelas barreiras e alguns animais vivem dentro dos poríferos. E quando nós falamos que eles vivem em colônias, eu quero dizer o seguinte, um depende do outro, cada um executando uma função específica. Né? Eles vivem agrupados ali. Um faz o papel da respiração, outro faz da defesa, outro faz da circulação e assim por diante. São sésseis, nós já tínhamos falado nisso, né? Que são sésseis. A maioria olha essa esponja que diferente, gente, né? E essas aqui são as esponjas do mar também. Olha as espículas que a Pro falou com vocês na aula passada. Que as espículas podem ser tanto de esponjina quanto calcária, né? Até comentei com vocês que os monarcas tomavam banho com as esponjas do mar. Eles arrancavam essas esponjas do mar, colocavam para secar e depois tomavam banho, porque ela era fofinha, né? Ela era fofinha, de esponjina. E até comentei que não é aquela esponja que pode tomar banho com ela, aquela esponja vegetal, né? Que é bucha. Tudo bem, aquele é vegetal, tem até sementinha dentro dela. Bom, estou falando muito e ninguém falando. Se tiver dúvida, por gentileza, me interrompa e fale, tá bom, gente? Já falei das espículas, já comentei aqui com vocês por que eles são chamados de animais filtradores, né? Porque eles filtram a água para retirar o alimento. Olha aqui, ó. Aqui estão os coanócitos, né, que vibram aqui dentro, aqueles flagelinhos que são os coanócitos, e quando eles vibram, eles giram dentro, no interior da esponja, a água entra pelos poros e circula aqui dentro. Aqui dentro, a digestão é absorvida diretamente na célula. Eles não possuem uma cavidade digestória, eles não possuem uma cavidade gastrovascular. Né? Como que acontece dentro da célula, diretamente dentro da célula. Eu comentei com vocês que o átrio e os amebócitos fazem este processo.
O átrio é toda essa cavidade aí, né, que colabora com a absorção e retirada de micro-organismos presentes na água. O que é retirado e absorvido pelas células, por isso é chamada de digestão intracelular. O que é absorvido, ótimo, o que não é, sai pelo ósculo. Por que nós chamamos de ósculo? As esponjas do mar, elas não possuem estruturas de boca. Não é característica de boca, é apenas uma abertura. Nessa abertura, por ser uma abertura totalmente simples, primitiva, é chamada de ósculo, certo? Então, a água, ela circula poro, átrio e ósculo. Poro, átrio e ósculo. Por isso que eles são chamados de animais filtradores, porque eles filtram a água para retirar o seu alimento. Certo? A reprodução nós conversamos na aula passada, a assexuada, né, forma o brotinho que dá origem a uma nova esponja. E a reprodução sexuada, onde estes animais não possuem dimorfismo sexual. Termo importante, anote aí no cantinho. Quando é para comentar que eles não possuem dimorfismo sexual, eu quero dizer o seguinte, que eles não possuem características de macho e de fêmea. Eu olho para um porífero, eu não sei se ele é um macho ou se ele é fêmea. Eles são semelhantes. Só o que sai dele, que são os gametas, que tem como analisar. Mas, o porífero macho ele é maior. Não existe uma diferença. Por isso que se diz que eles não possuem dimorfismo sexual, certo? Porém, são dioicos, ou seja, possuem sexos separados, tá? Dioicos, sexos separados. Então, na época de reprodução, os poríferos masculinos aí, eles liberam um espermatozoide que entra e fecunda o óvulo. Quando ele fecunda o óvulo, dessa união do espermatozoide com o óvulo, dá origem a uma larvinha. Essa larva é o único momento que ela é uma larva livre natante, né? Ela se desloca até o momento que ela vai sofrendo metamorfose para se fixar no substrato. Geralmente essa larva ela tem um tempo que ela é livre natante, ela se desloca, aí ela para no substrato, se fixa, né? Ela se prende a esse substrato e ela passa ali a ser uma nova esponja. Certo, gente? Tudo bem? Então, olha lá, o brotamento, reprodução sexuada. Após a fecundação interna, forma larvinha, que vai se fixar, olha lá, ela nada até se fixar, tá bom? Tudo bem? Bom, qual a importância dos poríferos, né, pessoal? Já comentei com vocês que eles formam lá os recifes, né? Estes recifes é um ecossistema muito rico, porque ali os animais vivem, ali tem presença também de bactérias, ali tem presença de microcrustáceos, então eles formam os recifes de corais, que é um ecossistema, já comentei na aula passada, que eles são um filtro também de poluição. Onde tem poluição, não tem recifes, não tem porífero, não tem quinidário, que nós vamos ver também. Então, esta característica, eles servem também até como essa análise de poluição, de presença de poluentes. Oi, Alan. Mas você também está falando da poluição do ar, onde o ar também é poluído, não tem? Também. Não tem. Eu pensei que era só dos rios que eram. Não. Poluição em geral, viu, Alan? A poluição, ela não permite, como eles são aeróbios, não, o oxigênio, como que eu falo, o oxigênio está presente, mas com muitos poluentes, então eles não conseguem sobreviver a isso, certo? Sim. Então, olha lá, que mais? Já comentei com vocês tudo isso. Então, olha lá, gente, como consequência das mudanças climáticas bruscas, as águas dos oceanos estão sofrendo alterações de temperatura. Afeta também estes seres vivos que morrem por causa dessas mudanças ambientais bruscas, pessoal. Então, olha como eles são sensíveis, né? Eles morrem por causa dessas mudanças, seja de clima, de temperatura, pressão e até mesmo da poluição. Tudo bem? Sim? Então, vamos para os quinidários.
Gente, deem uma olhada aqui, quem são os quinidários, né? Peguei uma imagem aqui que tem vários, para vocês conhecerem. Então, olha lá, nós conhecemos mais a água-viva, né? Mas existe a água-viva, existem as caravelas, que também elas também possuem os tentáculos, a vespa do mar, né? A água-viva, a anêmona do mar, a hidra e o coral. São os quinidários, né? Também conhecido, se vocês forem pesquisar, em alguns lugares pode aparecer, ao invés de quinidários, pode aparecer selenterados. Pro é a mesma coisa. É que a última modificação do nome quinidário é por causa da estrutura que eles possuem, chamada de quinidócito ou quinidoblasto. O que é isso, Pro? Olha lá. Estes animais, eles recebem o nome de quinidário ou quinidoblasto. Só um minutinho, pessoal. Essas perninhas, Maria Eduarda, são os tentáculos, né? Mas parece mesmo. Então, olha lá, gente, como cuidado, porque o pessoal confunde muito porífero com quinidário, porque lembra, né? Mas olha só que interessante. Os poríferos possuem o coanócito, certo? Que é para sugar a água. Os quinidários ou selenterados, eles possuem uma estrutura chamada de quinidócito. Aqui está escrito quinidocílio, tem várias nomenclaturas, quinidoblasto. O que é isso? Ele tem filamento, uma cordinha aqui, um flagelo, com uma pontinha, parece uma agulha. E quando você toca, ele desenrola e injeta uma toxina em você, no animal, na pessoa que tocou, que já foi queimado por uma água viva, já teve essa aula prática de quinidoblasto agindo, né? Quinidócito agindo. Então, quando você fala assim, Pro, fui queimado por uma água viva. Você foi queimada por uma água viva, por quê? Porque quando você tocou neste animal, ele automaticamente, ele não escolhe, eu vou desenrolar. Não, não vou. Não, tocou, ele disparou. É um disparo. É algo sensorial. Então, é muito rápido. Tocou no animal, dispara o quinidócito e libera toxina. É um modo de defesa destes animais e também um modo de atacar a sua presa. Ele paralisa a sua presa com esse líquido urticante. É chamado de líquido urticante, porque ele queima, né? Onde ele queima? Quem já assistiu Procurando Nemo ou Procurando os Pais da Dory, sei lá, quem já assistiu percebeu que ele só queima no tentáculo. Ele não queima em cima, na estrutura em cima dele, na parte dorsal. Então, a Júlia falou que a mãe dela já quase morreu com água viva, né? Na verdade, não é bem, a gente não fala picada, a gente fala queimadura mesmo. Tem água viva que a toxina dela é letal mesmo, Júlia. Sabe? Queima. E eu conheço uma pessoa que ela estava andando de jet ski, ela foi queimada por uma água viva, ela tem a marca na perna dela, uma marca de queimadura, como se ela tivesse queimado com ferro. É difícil sair a queimadura. E tem uma água viva, eu não vou falar o lugar, porque eu estou em dúvida, depois eu falo, que é a maior água viva. Ela mata, ela dá uma parada respiratória, cardiorrespiratória, ela mata, tanto com a queimadura quanto a intensidade da toxina. Agora, o que eu queria comentar é o seguinte, tem um aquário, eu não sei se vocês já foram lá no Guarujá, chamado Aquamundo, né? Vocês já devem ter ido. Tem lá, eu não sei se tem ainda, gente, estou falando porque eu fui, nem sei se ele existe ainda, né? Era um aquário bem grande no Guarujá. Lá tem um tanque, que é um tanque de toque. E esse tanque de toque, você pode tocar em alguns animais que não vão te prejudicar. Então, eu lembro que tinha o tubarão lixa, né? Que é um tubarão que não ataca. Você podia passar a mão nesse tubarão. E tinha a anêmona do mar, que é este quinidário aqui, ó, né? Que tem este formato aqui. Quer ver? Cadê a anêmona do mar que eu peguei para vocês? Aqui, ó. Essa daqui, ó, a anêmona do mar. E você podia pegar na anêmona do mar. Quando pegava, você pega a anêmona do mar assim na mão, pessoal, e eu tô tremendo, vocês estão me ouvindo normal? A imagem tá tremendo.
tá tudo bem? Então, assim, quando você pega a anêmona do mar, ela movimenta o tentáculo dela e parece que ela tá beliscando a sua mão, assim, ó, dando parecia uns beijinhos na mão, sabe, assim, umas puxadinhas. Por quê? Porque a toxina da anêmona do mar não queima a nossa pele, né? Então, a toxina dela é bem mais baixa, a intensidade, do que da água-viva. Então, ela estava tentando queimar a minha mão, mas, na verdade, a toxina dela não age no nosso tecido epitelial. Então, parece que ela está dando umas beliscadinhas, assim, mas não faz nada. Posso sim, Dani. É o seguinte, tanto os selenterados, a Dani quer entender a nomenclatura dos quinidários e dos selenterados. Tanto o nome selenterados quanto quinidários, ele tem eles são sinônimos. Por quê? Selenterum quer dizer, ele está se direcionando aqui a essa estrutura urticante. E quinidário, ele está se direcionando aos quinidócitos, que possuem o líquido urticante. Então, o nome quinidário, ele vem dessa estrutura que os quinidários possuem, que é o quinidoblasto ou quinidócito. Por que eu gosto de citar todos os nomes? Você vai pesquisar no Google, aparece lá, não, é selenterado, a Pro falou que é quinidário. Ah, não, é quinidócito, a Pro falou que é quinidoblasto. Então, tem várias nomenclaturas, pessoal. O que está se utilizando mais, porque tem essas trocas taxonômicas ao longo dos anos, são quinidários. Eu lembro que antes de uns 5 anos atrás vinha selenterado, né? Agora vem quinidário, que são os quinidoblastos, os quinidócitos presentes. É por causa desse motivo, dessa nomenclatura, por causa dos quinidócitos. Tudo bem, Dani? É isso que você queria saber? Ah, então ótimo. Ótimo, ótimo. Então, olha lá, pessoal. Então, oi. Qual que é a diferença entre água-viva e vespa do mar? Na verdade, é o seguinte, elas são, eu até olhei, pesquisei, elas são assim, de regiões diferentes. Porém, se você pesquisar, você vai ver que a vespa do mar, eles falam que ela é maior, ela possui a cavidade digestória dela maior, mas elas são muito semelhantes. Tanto que aqui na nossa praia, a gente trata tudo como água viva. Observando assim, você não consegue diferenciar. Porém, se você pesquisar, você vai ver que a vespa ela tem um desenvolvimento maior. Somente isso. Tá bom, Ana? Ah, tá. Obrigado. Nada. Então, olha lá, gente. Vocês entenderam? Eu pesquisei a vespa do mar e disse que ela é o animal mais venenoso do mar. Isso, com mais toxina, mais desenvolvido, isso mesmo. Quem falou? Daniela. Isso, Dani, é isso mesmo. Elas não possuem, assim, estruturas anatômicas. Vocês não vão perceber isso. Obrigada, Dani. Então, olha lá, gente. Outra característica. Se eu perguntasse assim para alguém, para qualquer um de vocês, qual é a forma do nosso corpo? Aí, o que vocês me responderiam? Vamos ver se a gente chega aí. O que vocês me responderiam? Qual é a nossa forma? Nós viemos dos primatas, né? Que eram quadrúpedes, e nós somos o quê? Ninguém sabe? Nós somos bípedes. Né? Nós somos bípedes. Isso, Carol. A Carol já entrou falando. Isso, Carol. Bom dia. Tudo bem? É bípedes mesmo. Muito bem. Nós somos bípedes. Por que eu estou falando isso? Porque os quinidários, eles também possuem um nome da estrutura do seu corpo. Cuidado para vocês não confundirem. Porque se eu pergunto assim para o Alan, qual é o seu nome? Ele fala, eu sou bípede. Ele não está falando o nome dele, ele está falando da forma do corpo. Por que, Pro, que você está fazendo essa relação? Porque se confunde muito. É isso mesmo, Dani. Eu estava em dúvida se era Austrália, não quis falar. A água-viva mais venenosa na Austrália, isso mesmo, ela mata. Eu estou em dúvida, não vou falar Austrália. Muito bem. Então, olha lá, por que eu estou falando de forma do corpo? Porque existe forma no corpo dos quinidários ou selenterados. Existe a forma de pólipo e existe a forma de medusa. O que é isso?
todas as vezes que o quinidário, olhem para mim, todas as vezes que o quinidário tiver com seus tentáculos voltados para cima, como a anêmona do mar, para cima, eu estou falando que ele é um pólipo. A anêmona do mar, ela é assim, onde o Nemo vive. Ela tem os seus tentáculos voltados para cima. Todas as vezes que ele for virado para baixo, os tentáculos estiverem virados para baixo, essa forma é chamada de medusa, ou medusoide, que é o caso da água-viva. Então, às vezes eu pergunto numa prova, qual é a forma dos quinidários? Tem gente que coloca anêmona e medusa. Desculpa, anêmona e água-viva. Essa pergunta é a mesma coisa que eu falasse, qual é a forma do seu corpo? Você fala, é álamo. Qual é o seu nome? É bípede. Então, eu estou falando de forma de corpo. Os pólipos possuem a forma dos tentáculos virados para cima. As medusas são os quinidários que os seus tentáculos são virados para baixo. Um exemplo de pólipo, a anêmona do mar, é um animal. Um exemplo de medusa, água-viva. Pro, somente essas diferenças? Não. Deem uma olhada aqui, ó. Os pólipos, eles são fixos, eles ficam presos nas estruturas de um substrato. E a sua boca, ela fica virada para cima. Olha aqui, a sua boca, ela está aqui, ó, na terminação, né? Então, a boca dos pólipos, ela fica bem aqui e os tentáculos ficam na região apical. Certo? As medusas, elas são livre natantes. Você já viu uma medusa nadando, água-viva? Ela encolhe os tentáculos e ela nada. Elas são livre natantes. E, além de tudo, elas nadam rapidamente, né? Então, a água-viva, ela não é fixa como os pólipos. Elas são livre natantes e sua boca fica na região ventral. Então, os tentáculos estão aqui e sua boca também. Os tentáculos estão aqui, ó. É o caso da água-viva, certo? Então, a forma, eles possuem essas formas. É, Dani? Ah, Carol, tá bom. Tá bom. Tudo bem. É que eu te autorizei a entrar, eu vi agora, entendeu? Mas não tem problema. Não tem problema. Ah, Dani, Chironex fleckeri, é difícil decorar esses nomes, né? Águas vivas enxergam? Na verdade, não. Elas não possuem aí uma estrutura, um olho, né? Elas possuem apenas estruturas sensoriais, que vocês vão ver que a partir daqui já aparecem algumas características que, através da temperatura da pressão, elas vão seguindo, mas elas não possuem olho não, Nicolas. Tudo bem? Pessoal, tudo bem até aqui? Então, nós chegamos aqui, os pólipos e as medusas. Como eles se alimentam? Como acontece o processo? Como que é o nicho ecológico, a rotina destes animais? As formas de medusa são fáceis de se alimentar, né? Por quê? Elas se alimentam de pequenos peixes, de animaizinhos pequenos. Tanto, gente, que quando uma água-viva come um animal, como ela é muito transparente por causa daquela ectoderme, né? Dessa camada que reveste a água-viva, 90% de água, você vê o animalzinho dentro do corpo da água-viva. Tão transparente que é essa ectoderme, né? Essa pelezinha aqui da água-viva. As medusas, essas que possuem forma de medusa, com seus tentáculos, elas nadam. Então, elas saem nadando, aí elas pegam o peixe, paralisam com a sua toxina e come, porque a boca está embaixo, então ela come, né? Região ventral. Como que acontece com os pólipos? Se eu estivesse em sala, eu representaria os pólipos para vocês com o corpo. Aqui eu vou tentar, né? A Maria Eduarda falou que as águas vivas são transparentes e sem os tentáculos elas não queimam. Não queimam. Porque é no tentáculo que queima. Sim, Enzo, ela pega o peixe sem ver. Ela vai seguindo, ela vai se movimentando. Como ela nada, ela vai se movimentando. Imagina, a medusa, ela ainda nada, e o pólipo que não nada? Como ele pega o animalzinho que também come peixinhos? Como que ele pega? Assim, gente, ó, prestem atenção. As medusas estão lá com seus tentáculos, certo? Elas estão lá com seus tentáculos. Elas se movimentam, assim, ó. Elas se movimentam. E quando elas se movimentam, elas vão para frente,
Elas vão para trás, elas tentam pegar o alimento. Quando elas pegam, elas jogam na boca. Olha a região dorsal aqui, ó. Então, elas se movimentam, elas fazem isso. Elas pegam o animalzinho e jogam na boca. É isso que ela faz. Só que olha que interessante, pessoal. Quando os pólipos estão se movimentando, às vezes eles forçam tanto o movimento que ele dá uma cambalhota. Então, ela dá uma cambalhota e ela cai de novo em outro lugar. Então, ela vai dando cambalhotas. Mas ela não é fixa, ela fica presa a um substrato. Mas ela é como se fosse aquilo, sabe aquilo que você prende no vidro do carro, do ursinho, que você prende aquela ventosa? Imagina que ela tem uma ventosa, uma estrutura que prende esse pólipo ao substrato. Quando ela força muito, ela solta essa ventosa, ela dá uma cambalhota e ela cai um pouquinho mais longe. Para que isso? É um caráter para ela conseguir se deslocar um pouquinho, para ela tentar buscar o alimento. Então, ela força para frente, ela força para trás, ela faz estes movimentos e leva o alimento à boca. Então, é isso que acontece com os pólipos. Agora, tem uma relação harmônica, eu nem sei se eu salvei aqui para vocês, mas eu queria mostrar. Tem uma relação harmônica que acontece entre o caranguejo ermitão, e a anêmona do mar. Vou ver se eu encontro aqui para vocês verem. Caranguejo, ermitão e anêmona. O que acontece aqui, pessoal? Dêem uma olhada nessa foto. Vocês estão conseguindo ver? Ó, só um minutinho. O que está acontecendo aqui? O caranguejo, ele é uma presa fácil do polvo. O polvo gosta de se alimentar do caranguejo. O que o caranguejo faz? Ele pega uma anêmona do mar e descola essa anêmona do mar do substrato e carrega a anêmona do mar nas costas dele. E eles vão ali andando juntos. É uma relação chamada de protocooperação. É uma relação harmônica, porque um ajuda o outro. Por que eles trocam favores? Porque quando o caranguejo carrega a anêmona do mar, ela vai buscando, ela vai passeando pelo oceano e ali ela vai conseguindo pegar o alimento. Ela não é livre natante, então ela vai conseguindo ali pegar o alimento. A anêmona do mar vai conseguindo se deslocar. Então, o caranguejo ermitão está ajudando a anêmona do mar nesse sentido. E a anêmona do mar, quando o polvo vai queimar, quando o polvo vai se alimentar do caranguejo, a anêmona do mar queima o polvo. Então, eles trocam favores. É chamado de protocooperação, quando os dois se relacionam de forma harmônica, né? Então, o polvo vai atacar o caranguejo, a anêmona queima o polvo. E a anêmona do mar passeia nas costas do caranguejo para ela buscar alimento. Então, ela possui aí essa relação harmônica. Vocês Nossa, repararam? então é uma armadura, pô. Hã? É uma armadura, então, pro caranguejo, praticamente. Eles formaram uma pra ela dupla aí, né? Gente, vocês repararam que, na verdade, os poríferos que nós vimos na aula passada, eles são totalmente fixos, né? É uma característica evolutiva essa do porífero, ele ter totalmente séssil, totalmente fixo, e de repente a anêmona do mar, apesar de ser fixa, ela consegue de vez em quando se deslocar. Ela dá aquela cambalhota, se desloca, ela pode ser carregada, então isso já é um caráter evolutivo, é adquirindo características de locomoção, tanto que dentro do próprio grupo nós temos a anêmona do mar, nós temos os pólipos e nós temos as medusas, que as medusas conseguem aí nadar porque são livre-natantes. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, nós conseguimos chegar, ó, eu tinha separado aqui para falar com vocês dos alunos que não entregaram as atividades, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí eu esperei chegar mais alunos e acabei me distraindo falando do assunto e não falei com vocês sobre isso. Amanhã eu falo, tá? Tem alunos que não me enviaram. É importante que vocês enviem aí a atividade, tudo bem? Bom,
Anotem a tarefa, por favor. Vou colocar aqui a tarefa também no chat. Sim, Enzo, ele pega sem ver, é uma característica sensorial, tá? Ele pega sem ver o animal, ele vai se movimentando, bateu ali, ele pega. Então, vamos lá. Exercícios, página 440 e a 441, apenas o exercício 2, certinho? Então, olha lá, pessoal, exercícios página 440 e a 441, apenas o exercício 2, certo? Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, tudo. Ô, Edson, você com esse fone dá vontade de pedir uma música, sabe aquela época? Não entrega a nossa idade, Ai, não é mesmo, esquece, não entrega. existe isso. Não, nós usamos Pessoal. só música online. É YouTube. Pessoal, Aqui, Edson, beijos. tudo bem? Deixa-me ver se eu tenho Passa para ele, por favor. Tá. Ô, Carla, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Não, eu vou mandar uma mensagem para você, melhor. Tá, pessoal, tchau, tchau. Tchau, Edson. Até mais, Tchau, gente. até.